recebam ele com aplausos. Vamos chamar o Whindersson. Embaixo é melhor, né? Que aí eu me sinto mais normal. Pessoal, boa noite. Alguns aqui já me conhecem. Eu acho que só quem não me conhece é só o senhor, né? Por enquanto, eu acho, né? O nosso amigo que eu já encontrei várias vezes em algumas outras palestras por aí, né? E eu acho que você também, né? Mas eu vou ser direto até porque a gente tem pouco tempo. E eu gostaria de iniciar falando sobre uma frase, na verdade, que a gente escutou muito durante o 27D e sempre ouvimos falando sobre: não é sobre vendas. Nunca foi sobre vendas. Porque, na verdade, a gente está aqui dentro hoje e a gente está vivendo uma coisa chamada Reino de Deus. E para mim é algo assim muito diferenciado que eu tenho vivido. Por quê? Eu, desde os 14 anos, dentro de igreja e tal, tudo, e eu nunca tinha vivido uma conexão com Deus. Pode baixar um pouco. Então, assim, eu nunca tinha vivido uma conexão com Deus igual eu tinha vivido aqui. E quando se fala nessa frase, não é sobre vendas, realmente eu pude entender que não é sobre vendas. Eu participei das vendas do segundo 27D que teve, que inclusive foi nessa sala aqui. A gente tinha uma mesa aqui e outra mesa bem aí onde vocês estavam. E nós vivenciamos e descobrimos que as pessoas, muito mais além do que comprar um produto, elas estão carentes e sedentas por... Alguém chuta aí? Atenção. Hã? Atenção, mais alguém? Mais alguém? Não, elas estão carentes e sedentas por relacionamento. Elas precisam de relacionamento. E eu pude entender muito, porque todas as vezes que eu, como cliente, e já passei diversas vezes por isso, que eu fui cliente de vários cursos do Pablo, do curso do Nésio e de alguns outros mentores aí, e quando eu recebi aquela ligação, e eu não estou falando só daqui de dentro, de vários outros players de fora, de vários outros cursos, e a pessoa ligava falando para mim: Oi, gente! Para quem não sabe, esse é meu filho. E eu recebi a ligação, o pessoal falando assim: eu tô te ligando aqui para te oferecer um curso assim, assim, assado. Cara, a primeira coisa que eu queria fazer era realmente desligar o telefone. Por quê? Isso quebra qualquer vontade. Oi, gente! Esse é amigo do meu filho. Na verdade, colega. Colega do meu filho. Então, assim, eu vejo uma necessidade das pessoas, porque quando eu estava do outro lado, eu simplesmente tinha vontade realmente de desligar o telefone. Apesar de estar interessado no conteúdo, a pessoa já me ligava falando, descascando o produto. Primeira coisa que eu falava: pode falar? Era: não, não posso. Não estou nem aí para isso, não quero falar. Então, quando eu cheguei aqui no dia 23 de fevereiro, e foi o primeiro 27D que eu participei, a Elis veio fazer uma reunião com a gente e ela falou assim, essa mesma frase: não é sobre vendas. Não é sobre vendas, é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre transformação. E eu pude entender naquele 27D que eu não estava ligando ali para simplesmente falar sobre um produto que eu ia oferecer, sobre uma escrita de um livro. Eu simplesmente estava falando sobre aquilo que realmente o reino tinha que ser entregue, aquilo que Deus que queria entregar para cada pessoa, que é uma transformação de vida, que é algo que queima no coração, que a gente lembra toda vez que eu estou falando daquilo que eu vivi e estou assim me expondo para as outras pessoas, eu estou realmente criando algo que é transformador, porque a minha dor vai curar a vida de alguém, a minha experiência vai trazer essa cura para alguém. E conforme eu fui escutando aquelas pessoas, eu vi muitos que eu não precisava estabelecer um funil de venda, eu não precisava estabelecer o famoso rapport, um follow-up. Na verdade, follow-up a gente até faz, né, que é um acompanhamento bem detalhado. E eu não podia fazer técnicas assim
que é considerada, a Flávia Augusto fala muito sobre técnicas de fechamento, fala sobre o ponto certo do fechamento. E eu entendi que enquanto eu estiver trabalhando focado só em vender, eu não vou fazer uma venda efetiva. Eu tenho que literalmente entregar um produto que cura a dor da pessoa. E quando a gente estava trabalhando nesse 27D, e quando a gente ligava para as pessoas, e as pessoas começavam literalmente a fazer uma sessão psicológica com a gente, eu acho que todo mundo aqui vai falar um pouco sobre isso, a gente começou a viver tudo aquilo que eles foram passando, tudo aquilo que eles foram trabalhando, toda a experiência de vida, e aquele negócio vinha de encontro com muitas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente entendeu que o que eu precisava era realmente criar um vínculo de relacionamento com essas pessoas. E não importa se quem vendeu mais ou quem vendeu menos, mas o importa é aquilo que Deus colocou no coração de cada um, porque cada um que foi criando um relacionamento com aquelas pessoas todas, elas podem vivenciar aquilo que Deus trouxe também de cura. Porque não é só a cura na sua vida que está falando comigo, é a cura na minha vida daquilo que eu estou escutando você falar, das suas experiências e aquilo que Deus me usa para te falar. Então, a partir desse momento, a gente entende que vender por vender não faz sentido nenhum. Para quem não sabe, no meu Instagram eu falo sobre vendas. Aí lá eu falo sobre técnicas de vendas, até porque é necessário. Se eu vou falar se eu vou falar de vendas, eu vou ensinar vendas no meu Instagram, eu tenho que falar de técnicas, porque as técnicas são necessárias. Mas não é a técnica simplesmente que vai fazer eu efetuar uma venda. Eu gosto muito de falar a questão da venda de um veículo. Uma pessoa que quer comprar um carro, ela vai numa concessionária sabendo qual carro que quer comprar. É ou não é verdade? A pessoa pesquisa na internet, a pessoa olha lá e a pessoa, não, vou lá na concessionária para comprar o tal do Corolla. Só que se o vendedor criar um relacionamento, fizer assim uma conversa, fazer o cliente se sentir à vontade com ele, se ele for esperto, se ele conseguir criar uma conexão muito maior do que simplesmente venda e compra, em vez do cliente comprar um Corolla, ele sai lá com Corolla Cross. Por quê? Ele não está ali pelo produto, ele está ali pelo relacionamento que ele criou. E isso eu já vi várias e várias vezes acontecer. No 27D, a pessoa me ligou para falar sobre o 27D. E eu fechei mentoria, e eu fechei o editor master, eu fechei processo editorial, que são produtos acima de 10 mil reais. A pessoa ligou para comprar um produto de 1.400, mas a pessoa saiu com um produto de 10 mil. Por quê? Porque eu vendi? Não, porque eu simplesmente tive a humanidade ou a espiritualidade, chama do jeito que quiser, de poder conversar com ela, de entender aquilo que ela precisava. Porque vender por vender seria assim: você quer escrever um livro? Toma aqui o 27D. Pronto, acabou. Acabou. A partir desse momento eu não tenho mais relacionamento com o cliente e esse cliente nunca mais vai voltar a comprar comigo. E eu posso te dizer uma coisa que eu aprendi muito com essas vendas. Eu estou citando o 27D porque foi aqui que nasceu esse grupo, tá, gente? E uma coisa que eu aprendi muito com essas vendas do 27D é realmente fazer o pós-venda, que eu não tinha obrigação nenhuma de trabalhar com pós-venda. O que é o pós-venda para vocês? Alguém sabe o que é pós-venda? Não? O acompanhamento da satisfação do cliente. Exatamente. Com o produto, se é o que ele esperava ou não. Exatamente. Você vai assim, dar a expectativa do cliente. Não, é o que eu queria, beleza. Não, não era. Aí você pode fazer um pós-venda para quê? Para fidelizar o cliente. Isso, perfeitamente. E aí isso é um relacionamento. Que se eu não tiver um relacionamento com esse cliente volta para comprar comigo? O cliente está insatisfeito com o produto, você não sabe, ele volta para comprar esse produto? Ele te indica para alguém? Então é como a gente falou, não é sobre vendas, é sobre transformação de vidas. E as pessoas estão carentes por relacionamento. Como o nosso tempo é curto aqui, né? Então eu falei bem mais breve possível. E agora, nesse momento, eu vou chamar a Maria Eduarda. Maria Eduarda, né, Eduarda? Fique à vontade, o microfone é todo seu.
Coloca na sua blusa Vai aqui, ó. ver. Coloca na sua blusa. Olha o que eu tô fazendo. Ele ali é pra gravação. Ah, que bacana. Então, eu sou Duda, para quem não me conhece, né? Hoje, a Sabrina quis me chamar de Maria Eduarda porque a gente estava pesquisando o significado dos nomes, né? E eu já sabia, né? Mas hoje o significado foi mais profundo. Que o que é que dizia? Que Maria Eduarda significa Senhora das riquezas, guardiã das riquezas. Mas assim, eu ultimamente fico mais à vontade de chamar em que as pessoas me chamem de Duda, né? Para quem não me conhece, sou de Alagoas, mas estou aqui há mais ou menos um ano. Eu sou designer gráfica, né? E web também. E fico também nas partes de gerenciamento de redes sociais. Mas assim, eu nunca participei de nada semelhante a palestras e nada do tipo. Então isso aqui é totalmente novo para mim, mas pela experiência que a gente teve no 27D, foi muito gratificante todos esses dias, né, que passamos em equipe. E ontem ou foi antes de ontem, eu fiquei me perguntando ao Senhor, né, o que é que eu falaria aqui, levando em conta que eu não tenho tanta experiência e tal, enfim. E ele falou que eu senti fortemente no meu coração o Senhor dizer o seguinte, que as vendas, eu poderia fazer uma semântica, que as vendas é igual o Espírito Santo. Da mesma forma que o relacionamento com o Espírito é no simples. Não tem para que eu montar um palco para o Espírito Santo, nem para que eu fazer toda uma gambiarra e todo um festival para ele. Não tem para quê. Ele se encontra no simples. A mesma coisa é as vendas, né? Nós percebemos que a gente entrega para as pessoas o que elas realmente necessitam. Então, assim, é falar o simples. É falar com eles o seguinte: você está realmente precisando de quê? Você está precisando curar algum trauma? Você está precisando se reconectar com Deus? Você está precisando de alguma coisa? Então é isso que a gente oferecia. Nesse método 27D, a gente passou a oferecer aquilo que eles querem, né? Não era realmente uma escrita. Então, se tornou muito mais simples. E foi essa sacada que eu particularmente peguei, né? De a gente perceber que realmente é no simples que a gente consegue vender mais, né? Uma parte é sobre vendas, literalmente, mas a outra é sobre transformação de vida, sobre como as pessoas elas são transformadas mediante o que eles estão fazendo. Então, assim, esses dias no 27D, eu estava comentando com algumas pessoas que, por mais que a Elisângela Freitas, ela usou e elaborou todo um projeto para o 27D, eu já sabia, por eu ter participado do primeiro 27D, que a transformação iria ser em mim também. Então, teve um episódio que um dia eu estava aqui vendendo, né, participando de um dia normal de vendas, só que através do contato direto com as pessoas, real Deus falou comigo. Então, assim, a gente, quando está por trás das câmeras, por trás da ligação, a gente percebe que não só a pessoa que está em busca que vai ter algum resultado, seja numa cura, numa transformação, ou até mesmo só o sonho de escrever, mas também nós, né? Eu, particularmente, tive uma intimidade, um relacionamento muito forte com Deus aqui, no setor de vendas. E por eu ter tido aqui, descarregou. Por eu ter. Pegou tu, eu acho que você vai descarregar. Por eu ter tido um relacionamento mais particular, eu acabei que. Nossa, tá bem alto. Eu acabei que compartilhando com as outras pessoas, né? Daqui do grupo de vendas. E o engraçado é que nesse dia, que foi no domingo, eu cheguei. Tinha dias que a gente vinha para cá para trabalhar real, né? Mas a gente só começava a trabalhar ligando para as pessoas a partir do meu dia. Chegava aqui 9, mas só começava meio-dia, 1 hora, porque estava no flow em Deus. E nesse dia, no domingo, que eu tive essa intimidade com Deus no sábado, eu compartilhei com eles.
E nesse domingo rolou altos desbloqueios, né? Por essa vivência que eu tive no sábado. Então, assim, trabalhar nesse meio do Pablo, da Elis, é fabuloso porque nós somos transformados diariamente. Nós, quem temos a transformação, e por nós termos a transformação, a gente acaba transbordando na vida dos outros. E é isso que acaba me motivando a vir sempre para cá, né? Porque querendo uma frequência, o ambiente ele muda as pessoas, né? É óbvio que se eu estou numa balada, então a tendência é com que eu me perca bebendo e bababá, né? É muito, muito maior. Então, essa questão da ambiência, eu nunca tive com vendas, eu nunca trabalhei com vendas, exceto antes do meu primeiro trabalho, que foi a Chile, né? Eu era uma pessoa realmente tímida, eu ainda me considero um pouco, mas eu estou realmente quebrando, porque eu percebo que a comunicação com as outras pessoas é realmente de relacionamento. Então, se eu não quebrar isso, eu não vou ter relacionamento nunca com um estranho. Eu não vou conseguir trabalhar com a minha área, que é o design, por exemplo, né? Por mais que o design aparentemente não tenha nada a ver com vendas, ele acaba tendo tudo a ver com vendas, né? Porque para que as pessoas elas tenham um perfil na rede social legal, eu preciso vender o meu serviço, eu preciso vender o meu tempo. Então, graças a Deus, né? Eu fiquei ali enquanto o Whindersson estava falando, eu percebi uma coisa: todas as vezes que eu vou falar sobre as vendas, particularmente, sem ser do design, da área do design, eu percebo que eu sempre falo da minha antiga empresa, né? Porque lá foi realmente um divisor de águas. E eu acabei lembrando também que o Pablo, quando ele vai falar, ele fala muito da antiga empresa dele. E o pior é que realmente não tem como eu falar da minha primeira trajetória de venda se eu não citar a antiga empresa, né? Porque assim, por mais que ela tenha reconhecimento de ter um dos melhores treinamentos de vendas, foi através dela que eu tive mais oratória, mais forma de converter o que não estava dando certo. Então, quando a gente percebe que não é sobre vendas, tudo flui mais rápido. E uma das coisas que eu fazia direto na Chili Beans era o quê? Como lá vende óculos, relógio e óculos de grau e acessórios, todo mundo que compra óculos de sol ou grau tem 15 dias para adaptação. Só que eu não falava que eles tinham 15 dias para adaptação. Quando chegava no pós-venda, né? E aí, como é que você tá? Você tá gostando do óculos? Realmente deu certo? Você foi à praia e tal, gostou? Quando a pessoa falava que não gostava, aí eu jogava a sacada de trocar o óculos. Então eu falava assim, poxa, que pena, mas eu vou te dar uma oportunidade e você vai poder trocar o seu óculos. Porque o pós-venda era em 7 dias, né? Então, como era 15 dias de troca, ele estava no período de troca. Então, pelo fato dele poder trocar o óculos, né, sem saber, isso fidelizava. Só que todos os outros vendedores, eles já jogavam de cara essa degustação, né? Então, o cliente, ele não, meio que, tipo, né, se eu já tenho, então eu vou trocar, eu sei que eu vou trocar. Então, eles iam lá, compravam o óculos, sabendo que ia trocar. E o meu intuito, e das pessoas que eu passava para vender o óculos, era de que você vende para que ele compre aquele óculos e ponto. Se ele não gostar no pós-venda, aí sim, é onde a gente vai ofertar essa degustação. E só pelo fato de eu dizer a ele que, poxa, então você pode vir na loja trocar. Ele já, tipo, caraca, então eu vou trocar. Se eu realmente não estou gostando, eu vou lá e troco por outro peça, pode ser por um relógio e tal. E isso fidelizava muitos clientes comigo, né? E por eu fidelizar os clientes, acaba trazendo outros resultados, né? Por mais que seja destaques no mês, no anual, sei lá, tanto faz. Destaque geral. E isso faz com que as pessoas elas se sintam realmente mais amadas, com realmente um relacionamento de fidelidade, né? Porque a gente só é um meio. De tudo que a gente rege, nós só somos um meio. Se é uma pessoa que está precisando receber uma palavra, se é a forma que a gente vai vender qualquer coisa, água, nós só somos um meio. E é através do meio que a gente tem a oportunidade de passar para as pessoas aquilo que elas realmente necessitam. É realmente o que eu poderia resumir tudo. É entregar o que elas necessitam, realmente entregar o simples. Muitas pessoas, elas
deixam de vender, muitas pessoas deixam de enviar uma palavra, muitas pessoas deixam de fazer coisas porque são perfeccionistas demais e deixam de transbordar na vida dos outros. Então, duas coisas que eu quero deixar é que tudo se resume no simples. O Espírito Santo ele se encontra no simples. A nossa intimidade com Deus se encontra no simples. Ele só quer realmente que a gente vá, porque ele já está lá. A mesma coisa são das vendas. Tudo já está lá. Se é o carro que eu quero, está lá. Se é a casa que eu quero, está lá. Então, se já está lá, para que eu vou dificultar o percurso? Essa é simples. Então, assim, por mais que tudo seja simples, por mais que tudo realmente já esteja, tudo já esteja criado, tudo já está na existência, é só a gente ter a consciência de que nós só somos um meio. É ter essa consciência de que nós só somos um meio para que a gente alcance mais vidas. Porque o reino ele tem pressa. As pessoas têm pressa. Então não tem para que dificultar algo que já está disponível. E é isso. Agora eu quero chamar o Raul. O Raul ele vai dar continuidade no que a palavra que ele quer passar para vocês. Pode vir, Raul. Tá bom. Boa noite. Oi. Tá funcionando? Tudo certinho? Muito prazer, meu nome é Raul Coitinho e... Pra onde, amigão? Fala aí. E agora, você tá me escutando? Então fechou. Ah, não gostei disso aqui não. Leva mal não, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu gosto assim, gente. Ixi, muita tecnologia, não sei como desligar não. Show. Gente, boa noite mais uma vez, meu nome é Raul. E eu tô aqui pra falar que pra mim foi em uma palavra que eu observei, que eu vivenciei. Foi transformação. Foram 2 semanas pra mim que tudo o que eu via era transformação. Era ver uma pessoa omissa pra baixo, uma pessoa sem fogo, acender de uma forma inimaginável. Eu vi uma pessoa que não tinha coragem de tirar uma foto fazendo live no Instagram, gente. Eu vi pessoas se transformarem de uma forma surreal. E pra mim foi muito forte também. Eu me incluo dentro disso, porque hoje vocês veem assim, mas como eu cheguei, eles sabem. O moleque, o bonezinho pra trás, o tênis de qualquer jeito, cabelo bagunçado, eu não me preocupava com nada disso. Que muitas vezes eu falava, não é importante, mas é. É como eu me vejo, gente, é como a gente se vê. Quando você para na frente do espelho, você fica feliz? Você gosta do que você vê? Você olha no espelho e fala, com o perdão da palavra, puta merda, olha só, que cara foda, que mulher foda. E o sentido foda da palavra eu li uma vez que é feliz, otimista, determinado e abundante. E pra mim faz muito sentido tudo isso. E pras vendas, é exatamente a mesma coisa. Você tem que parar de manhã, você tem que levantar, se olhar no espelho e falar, caramba, eu comprava desse cara. Putz, olha só como ele tá bem vestido, o cara é estiloso, o cara tem propriedade. Opa, o cara tem propriedade, ele sabe o que tá falando, ele sabe como ele tá. Deve ser um cara de sucesso. É o seu brand, é a sua marca. Você precisa disso, gente. E é algo muito importante. E essa transformação, ela vai muito além de só o externo, mas o interno. É aquela questão de você despertar o leão. Às vezes eu escutei uma coisa nesses dias que foi incrível, que é a história do Timão, do Pumba, do leão, que o leão tava comendo larva, gente. Que leão que come larva? E aí a mensagem é, às vezes você vai por um caminho que você é um leão, mas você tá ali comendo larva. E Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para reinar, para você subir na pedra e rugir, para você gritar pro mundo e falar, eu tô aqui, eu mando. E é assim que funciona, eu mando nisso aqui. A gente tem que estar de pé todo dia, levantar. E como o Whindersson falou, não é sobre venda, gente. É muito maior, é algo extraordinário, é algo que completa.
E não só isso a gente pode levar para fora. É transbordar tudo que a gente aprendeu. Algo muito importante também que eu vi. Eu vi uma pessoa, cara, travada, não conseguir vender nada, do nada explodir, deixar todo mundo para trás em um dia. Gente, surreal uma coisa dessa. O cara tá lá, martelando, ele foi persistente. Ele ficou até ele explodir. A persistência foi muito forte também, algo que eu vi muito forte nesses outros dias. E a conexão com Deus. Eu vi pessoas que não iam com técnicas, que é algo importante sim, mas ela não ia com técnica, ela ia com o coração em Deus, ela parava e pedia para Deus, Espírito Santo, me guia para falar com essa pessoa. E funciona. Claro que vai funcionar, gente. Como é que não vai? Quando você pede ajuda do seu pai, ele vai negar? Nunca. E é sobre isso. Não é sobre vendas, é sobre muito mais. Muitas coisas que eu aprendi de técnicas com o Whindersson, de relacionamento com Deus, com a Duda, sobre transformação, tanto de aparência quanto interna, com o Henrique e muitas outras pessoas aqui, gente, que eu ia ficar o resto do dia mencionando. Eu ia gastar todo o meu tempo só com isso. Então eu prefiro simplesmente agradecer a vocês por estarem aqui, por estarem comigo e por me ajudarem em cada passo que eu dei. E aqueles que não estão aqui, muito obrigado também, porque essa mensagem vai chegar para vocês, eu tenho certeza. Eu geralmente sou breve, e era isso que eu queria falar, gente. Eu queria deixar bem claro que eu agradeço e que eu sou muito grato por tudo que eu vivi aqui e pelo Leão, pelo Raul que eu conheço hoje. Esse sim, esse eu tenho muito orgulho de olhar no espelho e falar, é ele que está no caminho certo. E eu quero chamar agora a próxima convidada, a Sabrina. Venha, menina, é sua vez. É verdade, tô. Eu quero que todo mundo levanta aí, vamos animar um pouquinho esse povo. Nós estávamos muito quieto demais. Aumenta o som, DJ. Não quero não. Bom, coloca uma mais animada aí, todo mundo esticar o corpo. Eu acredito que nada na nossa vida ela é à toa. Eu sei que cada um aqui em algum momento da vida ou trabalha com venda, ou já trabalhou, ou pretende fazer isso. Porque a nossa vida todinha é venda. Se você não se vende, se você não compra de você mesmo, automaticamente ninguém vai comprar de você. Certo? E eu quero que vocês levantem o braço, vamos animar, colocar essa energia, aumenta o som. O bebê tá dormindo ali. Tá bom, pode sentar todo mundo, só para acordar um pouquinho. Bom, para falar de venda é bem desafiador para mim, porque é uma área que eu sempre falei para Deus que eu não queria. Eu falava assim, Senhor, me coloca em qualquer lugar, menos em venda. E foi a primeira coisa que eu fiz na vida, vender. Mas por que a gente pensa dessa forma? Porque alguém no passado travou isso na nossa mente. Trabalhar com venda não é só vender um produto. É um sentimento. Repete comigo assim, venda é um sentimento. Eu vou escrever porque vocês precisam gravar isso. Alguém sabe me dizer por que venda é um sentimento? Por que a venda é um sentimento? Simplesmente porque você não vai expressar algo que você não gosta. Eu tive a experiência de vender algo que eu não queria. E eu não vendi, eu não tive resultado. Se a venda é um sentimento, primeiro você precisa gerar essa energia dentro de você. Porque o sentimento é uma energia. E quando a gente transmite ela, automaticamente a gente atrai. Eu sou corretora de imóveis, eu vendia doce quando adolescente, e por incrível que pareça, eu não precisava vender meus doces na época. Eu tinha para 14, 15 anos, e quando eu fui vender meus doces, eu fazia aquilo com tanto amor e carinho, que quando eu
chegava com os doces, eu não precisava falar nada. Automaticamente, todo mundo já vinha na mesa, na escola, e já comprava os doces. Porque as pessoas sabiam do que eu entregava. As pessoas sabiam do que iam encontrar ali no meu produto e ela sabia que era de qualidade. A venda, ela não é só você entregar um cabelo bem feito, se você é cabeleireiro, não é você entregar um apartamento e vender de qualquer forma, é você gerar um sentimento de relacionamento. O Whindersson começou com esse assunto e é de fato, se você não gerar um relacionamento com o cliente, ele não... E se você vê ele só como cliente, você não consegue gerar um avanço nisso. Automaticamente você consegue, nessa energia, nesse sentimento, você entender a dor do cliente. Porque a venda, ela vem muito do que ele precisa. Se eu estou precisando de um apartamento para morar urgentemente, mas eu não sei nem o que eu preciso, tá? O que eu preciso? O corretor, ele vai auxiliar você no que você precisa, mas para isso eu preciso fazer perguntas. A pergunta, ela é primordial para o nosso crescimento, para o nosso atendimento, para a resolução final. Ou seja, quando a gente entende que a venda, ela é um sentimento, ela não vai ser uma coisa pesada. Quando eu comecei a vender, assim, sem ser os meus doces, eu entrei na corretagem, eu vi aquilo como um peso para mim, porque eu não tinha entendido o que era uma venda. Mas eu aprendi, quando eu vi o meu cliente falando assim, nossa, eu preciso de um apartamento, é o meu sonho, porque, generalizando, o sonho de cada pessoa é ter uma casa própria. Tá muito baixo? O sonho das pessoas é ter uma casa própria. E se eu não tenho cuidado de gerar um sentimento em mim para saber a dor daquela pessoa, vai ficar tão frio, vai ficar tão vazio. Eu não gero uma fidelidade, eu não gero um relacionamento. Eu já tive experiências, inclusive eu tenho contatos e amizades com meus clientes de 5 anos atrás, porque eu consegui gerar um resultado bom. Eu consegui gerar um relacionamento, entender a dor dele, ativar lá no fundo dele e falar assim, eu sei o que você precisa, eu sei da sua dor, eu vou te ajudar a resolver isso. A gente pegar um produto e vender por vender é muito vazio e fala muito sobre nós. Mas se a gente pega um cliente e fala assim, Maria, deixa eu te ouvir um pouco, deixa eu entender o que você precisa, deixa eu saber qual que é a dor que está aí do seu coração. Mas a dor que eu falo não é que ela está sofrendo, é porque se ela precisa, se eu tenho um produto e aquilo resolve, é que significa que está faltando algo nela. E eu sou a solucionadora, porque a venda é simplesmente solucionar o que a pessoa precisa. Eu sou a solução do que ela procura. E se a gente é a solução, seja no fazer a unha, seja no arrumar um cabelo, seja no vender um produto, seja de fazer uma mentoria, se você não está disposto a entender e solucionar a dor daquela pessoa, eu sinto muito. Você não é um vendedor principal, você não é um vendedor importante, você não é um vendedor de sucesso. Porque o melhor vendedor é aquele que se importa com o que a pessoa vai ter de retorno. Porque, na verdade, a venda, ela acontece no primeiro contato. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas a experiência que eu tenho é que o primeiro contato que eu tenho com aquela pessoa, eu já vendi. Ou eu não vendi. Porque a primeira aparência, as primeiras falas, a primeira energia que eu transmito com ela é a energia que vai fazer a finalização daquele negócio. Eu falo do apartamento porque quem vende um liquidificador vende um apartamento de alto padrão, vende qualquer coisa. Mas o segredo da venda é a mesma. Não muda. O que é? É você entender o que você precisa fazer, entender o que o outro precisa de fato, filtrar aquilo que você precisa passar para ele, colocar opções assertivas e simplesmente entregar aquilo que, não o que ele acha que ele precisa, mas o que você viu que ele precisa. Se eu pegar uma pessoa que precisa de um apartamento, Sabrina, eu quero um apartamento de 100 metros, eu quero pagar R$2.000 de aluguel. Não é possível. Mas se eu entendo a dor da pessoa, eu vou levar o que ela precisa. E não o que ela acha que ela quer. Porque eu sou o profissional. Se você é o profissional e você sabe o seu produto, você compra ele
Porque se você não compra o seu produto de você, não vale a pena. Eu já tive experiência de pegar algo que eu não compraria. Eu não consegui ficar nem 2 dias. Você pegar um produto que você não ama, que você não goste, que você não tenha uma experiência positiva, é só perca de tempo. Como todo mundo já falou, nós tivemos a experiência do 27D e desde ano passado eu sei que venda não é venda, vai além de um relacionamento. Eu cheguei a vender para um casal que eles estavam super aflitos com o filho e aquele momento eu vi o Senhor tratando cada um de nós, tanto o marido, a esposa, eu e o filho dela. Dali eu pude ver que não é vender nada. É você gerar um mover do Senhor, aonde você pode ser a diferença, onde você pode ser a diferença em qualquer coisa, você esteja vendendo bala no sinal. Se você dá um bom dia diferente, automaticamente as pessoas vão te ver diferente. Se você levanta de manhã com uma autoestima baixa, pode ter certeza que aquele dia vai ser um clima baixo para você. Mas se você levanta, hoje é um dia que o Senhor já fez. Eu e a Samara, nós tivemos a experiência de vir uma semana falando com alegria, dando bom dia para todo mundo. Esses dias foi os melhores dias de vida, assim, de vendas, um resultado surreal. E eu lembro que quando eu ia para trabalhava em imobiliária, eu passava pirrê. Às vezes eu dormia 4 horas por noite, mas eu chegava, dava o meu melhor e os resultados vinham. Mas a venda ela é uma energia. E se pela manhã você acorda, você transmite uma energia positiva, o seu dia já vai ser diferente. Os seus resultados já vão ser diferentes. O seu sorriso não vai ser igual o outro de ficar séria. Às vezes eu fico com o bico assim, sem perceber, aí toda hora que eu vejo, você tá com o bico, dá um sorriso, aí eu já coloco o sorriso de novo. Porque na verdade a gente às vezes nem percebe o nosso rosto. Mas me fala uma coisa, me responde. Quando alguém chega em você e dá um sorriso, não é gostoso? Ou é simplesmente, normal? Eu não sei pra você, mas pra mim faz muita diferença. Para aquela pessoa que tá séria e você chega com um sorriso, com um bom dia diferente de todos os outros. A pessoa já cria uma conexão com você diferente do que todos os outros vendedores. E o que eu percebi aqui em questão de vendas é que nós precisamos sentir o nosso coração. Sentir o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sentir porque às vezes ele fala algo para você fazer para ter um resultado diferenciado e você não faz. E aí você perde aquela oportunidade, às vezes você perde a oportunidade de fechar um negócio, você perde a oportunidade de fazer vendas e vendas, você perde a oportunidade de fidelizar alguém porque você não ouviu o seu coração. E a venda ela tem muito, muito sentimento. Se você não entender, achar que a venda ela é algo robótico, você não consegue alcançar o resultado que você precisa. Eu entendo, eu estou há 5 anos trabalhando full time em vendas e o que eu entendo e que eu tenho como resultado venda é um sentimento, venda é uma energia, venda é de dentro para fora. É eu escutar a pessoa e falar, eu te entendo. Eu entendo a sua dor e eu vou te ajudar a solucionar. Quando você passa a ser não só um robótico e a ter o sentimento de ouvir, você se torna mais ser humano. Você se torna mais amoroso, mais caloroso. Não sei se você já foi em loja comprar alguma coisa e a pessoa te tratou como qualquer um. Tá bom, olha aí, depois você me fala. Quem já? Ou só eu? Eu nunca mais volto a comprar com aquela pessoa. Nunca mais. Eu tendo a até comprar, mas eu nunca mais compraria com ela. A não ser que seja uma coisa muito importante. Então é isso. O que eu quero passar para vocês é que a venda ela é um sentimento. Ela é uma energia. Você precisa comprar de você mesmo. Você olhar no espelho, como o Raul disse, e falar, eu compraria de mim? Será que eu compraria? Não sei. Se gerar dúvida, pode saber que algo precisa ser transformado dentro de você. Além disso tudo,
A primeira impressão é a que fica para o cliente. Gente, seja vendendo uma bala. Esses dias eu vi um rapaz vendendo água, ele estava vestido de terno e gravata. Eu não acreditei. Eu falei, não, eu tenho o prazer de pagar R$ 5 naquela água, porque eu vejo o esforço. Se você chega com uma qualidade no seu atendimento, eu tenho certeza que o seu resultado não vai ser o mesmo. Então, aquela água de R$ 5, o cara de terno e gravata, chegaria uma outra de chinelo, calça rasgada, talvez eu não compraria. Mas eu vi o valor daquele vendedor se esforçando em ser o melhor. Então, isso já gera um valor. É gerar valor, é plantar uma semente. E a venda, às vezes, ela tem as rápidas, que você faz na hora, e tem as que você tem que ir plantando, regando, cuidando, mas nunca deixar de lado. Quando você entende o segredo de plantar a semente, você sempre vai ter um resultado que você precisa. É aquilo que a gente sempre fala. A gente tem que fazer o que a gente não quer para ter o resultado que a gente quer. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. E eu vou chamar o Fernando aqui para falar um pouquinho também. Elaine? Não, Fernando, pode vir, pode vir. Eu agradeço vocês pela presença. Vocês estão sabendo que vai ter uma TV que tá vindo por aí, né? Eu já tô acostumando já com o trenzinho aqui. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? A energia tá bem baixa, né? Bora lá, então. Eu preparei tanta coisa pra me falar aqui e o Whindersson não deixa eu falar muito, né, Whindersson? E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é... Eu prefiro que seja o Espírito Santo. É Espírito Santo? Eu já sabia. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que vocês fiquem em pé. Eu vou fazer vocês sair da zona de conforto. Vocês podem trocar de lugar. Troquem de lugar aí. E de lá vem pra cá, de lá vai pra cá. Boa, pode sentar. Pode se acomodar aí. Bom, já que o Whindersson pediu aqui, Espírito Santo. O que vocês entendem sobre isso? Sobre obediência? Sobre não obedecer o Espírito Santo? Quem já passou alguma coisa assim por não obedecer o Espírito Santo? Pode falar. Fala, Fê. Já foi muito prejudicado. Pode falar. Já foi muito prejudicado, né? Aconteceu coisas que praticamente eu pensei que não ia acontecer. Esses tempos atrás, pra quem não sabe, eu trabalho lá na box. Trabalhava na box, né? E aí, eu tava preocupado com uma coisa. O Espírito Santo falou no meu coração, ó, tá calma. Eu que tô fazendo. Eu não acreditei, cara. Não vai acontecer, não vai acontecer. Quando deu 20 minutos depois, aconteceu. Então, acho que eu passei essa experiência para me saber o quanto eu sou dependente dele. Eu sou dependente do Espírito Santo. É isso. É isso aí. Show de bola. E quais os resultados você está colhendo hoje de tudo isso daí? Prosperei 10 vezes mais. Vocês têm que entender que quando vocês obedecem, vocês avançam 10, 15, 20 anos. E uma prova viva, não vou muito longe, pega o Fabinho, que é ex-analista do Nésio. Quando o Espírito Santo me incomodou para me colocar na posição que o Fabinho se encontrava, eu fui desobediente.
E isso foi atrapalhando no meu crescimento. Por quê? Eu impedi de seguir naquela rota mais fácil. Só que por um determinado detalhe, eu tinha que falar não para aquilo, para mim aprender algo. E tá passando nessa equipe hoje, com o pessoal aí fazendo as vendas, que eu falo que fazer venda não é difícil. Só basta você abrir a boca. No ano de 2012, foi quando eu tive a minha maior experiência com vendas. E mais decepcionante, que foi em Brasília, vendendo artigo religioso de porta em porta. E levando não, senhora soltando cachorro para correr atrás da gente, vassourada, xingão. Isso acontece. E ali, você já está vivendo uma experiência com o Espírito Santo. Para aquelas pessoas, de alguma forma, ela foi prejudicada por outra pessoa que atendeu ela mal. Que às vezes até chegou ali no portão dela e falou: "Ô, dona Maria, vai, né, caçar, né?" Então a gente tem que entender as pessoas. E eu não esqueço, desde o meu primeiro dia, eu vendi 3 produtos lá e foi muito decepcionante para mim, nunca tinha tido essa experiência. E eu cheguei lá, o Hudson, que era o meu chefe, ele falou parabéns. E eu não aceitava aquilo. Aí no outro dia, uma moça chamada Jéssica foi junto comigo. Ela me ensinou algumas técnicas ali, eu fiquei vendo ela fazer umas 5 vendas. E no final do dia eu estava com 27 vendas, no meu segundo dia. E só foi crescendo, cada dia mais. Ganhei premiações de como o melhor vendedor lá na equipe, que a gente viajava em 23, 15 pessoas, né? Então, eu já tive várias experiências com vendas. Essa foi uma delas. E por algum motivo, há um tempo atrás eu me fechei com vendas, né? Acho que o Whindersson sabe melhor, a Thaís, que é minha esposa. Eu dava curso de artesanato e não faz sentido nenhum eu vender um produto que eu vendo ali num valor que eu vendia, né? Não fazia sentido algum alguém comprar aquilo. E eu falo para vocês, a transformação ela vende. A transformação ela vende. Se você quer vender algo, que nem as meninas falaram aqui, o Whindersson falou, tenha um contato com essa pessoa, tenha, depois da venda, que é o caso da pós-venda aí que você falou muito bem aí, tem que ter isso. Porque mais de 40 mil alunas que eu tive, eu tenho o contato aí de 5 que eu troco ideia com elas. Então eu trabalhava de forma errada, né? Mas isso foi um aprendizado. Foi preciso eu passar por isso. E já deu meu tempo? Eu pergunto por causa do tempo, porque esse dia a gente foi dar uma palestra e eu fiquei 1h30, era para falar só 20 minutos. Então, essa foi algumas das experiências que eu tive com o Espírito Santo na questão de venda. E voltando ali na questão do curso, isso me bloqueou muito. Porque eu falei, caramba, quantas pessoas que eu não prejudiquei, que eu só cheguei ali e fazia um trabalho qualquer, fazia só comprar aquilo e tchau. Colocava o dinheiro no bolso, depois ia para balada, ia para prostituição, ia enganar minha esposa, né? E eu fiz muito isso, e não foi pouco. E foi onde que eu acessei um nível de riqueza que eu jamais achei que ia acessar. Eu quase cheguei a bater R$500 mil em um ano. Eu estava num patamar bem legal. Só que aí vem o Espírito Santo de novo. E eu nem sabia que era ele. Ele me dava o dinheiro e eu perdi a minha família. Eu ia pro dinheiro, eu perdia mais ainda a minha família. Chegou a um ponto, em 2020, né, amor? 2020, né? Que a gente ia se separar.
8 anos de namoro e a gente ia se separar. Até que eu conheci um doido, acordando 4h59 da manhã, falando de transformação, através de um amigo nosso que fez um post no Instagram, e comecei a seguir esse doido. Comecei a levantar cedo todos os dias, coisas que eu não fazia para aquilo, ainda mais para aquilo, ficar vendo uma pessoa ficar falando ali asneira e nada a ver. Nada a ver com o meu mundo de bebida, de doideira. Eu era da doideira. Eu para mim não tinha tempo ruim não para festa não. Eu se fosse para ficar 3 dias acordado fazendo festa, eu ficava. Desde usar droga, desde fazer tudo que foi de doideira. E eu falo isso aqui para vocês porque em algum momento da vida de vocês, você teve a oportunidade de fazer isso ou se até fez isso. E não deu um certo valor para a sua família. Hoje, a nossa situação financeira, ela está se reestabelecendo. Só que o Senhor fez eu perder não. Ele tirou tudo de mim, em questão de coisas materiais e dinheiro. Ele tirou tudo, deixou a gente estagnado no zero. Mas eu comecei a perceber, depois que a Laura nasceu, faz 34 dias, né, amor? Que o verdadeiro amor é a família. Então, tudo que você tem que mais buscar é a família. Não adianta você estar aqui sozinho, trabalhando, correndo atrás do seu, fazendo uma coisa aqui, vendendo outra coisa ali, e você não está buscando construir sua família. Eu falo para vocês, eu passei pelo processo. Não foi por causa da questão de prostituição, essas coisas não. Foi pela questão que eu não estava alinhado com a minha família. A partir do momento que vocês começar a ir para o lado do dinheiro e não for para o lado da família, a hora que vocês encontrar a sua esposa, encontrar alguma a sua família ali, é capaz de Deus falar assim, filho, agora eu quero ver o tanto que você me ama mesmo. Eu vou tirar tudo que você tem de bem material. E eu quero ver, agora eu vou testar a sua fé. Então o que eu deixo de conselho aqui para vocês, amem uns aos outros e construam a família de vocês. O dinheiro ele é muito importante. Só que o Deus, ele honra quando você está alinhado com a sua família. Se você tem que pedir perdão para alguém, se você tem que perdoar alguém ou liberar o perdão, faça isso. Eu até hoje, eu tenho que liberar um perdão, eu estou procrastinando isso, que é um perdão para uma prima minha que está lá em Portugal. Eu tenho um irmão lá que ele é deficiente, vive lá com a minha tia, com a minha madrinha. E eu tenho que fazer isso, eu sei disso. Eu sei o quanto que é pesado. E eu falo para vocês, até o momento que vocês não alinhar essas coisas, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui na Terra. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te colocar ali no deserto. E vai falar, ó filho, agora eu vou testar a sua fé. Vamos ver se é o bonzão mesmo aqui. Alinhe a família de vocês. Ô, Fernando, é uma frase que eu escutei a minha infância inteira falando que é: se a família vai bem, tudo vai bem. Tudo vai bem. Mas se a família vai mal, tudo na sua vida vai mal. Não tem uma área que, se sua família estiver mal, fique bem. Muito bonito. É sobre isso mesmo. E como é que tá meu tempo aí? Eu vou falar mais um pouquinho aqui, que vai encaixar bem com isso aqui, que é a minha história. Eu tenho muita coisa para passar para vocês. Por um tempo eu parei de me posicionar ali no Instagram, por experiência que eu tive que passar com o Senhor, por questão financeira mesmo. Abrindo o coração para vocês pegar isso daqui e levar para vocês de verdade. Que eu já estou aqui 1 ano e 2 meses e eu já tive várias oportunidades que vocês não têm noção. Não tem noção. Desde sair daqui fora do país e ter 6 empresas lá já automático assim, ó, na hora. Eu já tive várias oportunidades. Não estou contando isso aqui para me gabar, não. É experiência para vocês. Fique atento às oportunidades, tá? Mas a família.
Eu venho de uma família desestruturada. Perdi minha mãe com 7 anos. Meu pai arrumou uma madrasta depois de um tempo. Brigava com ele. Já cheguei a pegar faca e facão pro meu pai na frente da casa da Thaís ainda. Os pais dela olhando. Thaís E. E não foi nada fácil essas coisas que eu tive. Mas eu tô vencendo. Dia após dia. 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois. E eu falo para vocês, se vocês têm que perdoar alguém, perdoa. Deus não vai liberar o acesso que vocês estão buscando para a questão de prosperidade financeira, que todo mundo que é próspero, todo mundo que tem saúde, todo mundo tem discernimento do que é certo e do que é errado, né? Só por estar aqui nesse meio, ter conhecido tudo isso daqui, né? Que aquele cara lá, ele só foi usado por Deus. Ele só está sendo usado por Deus. Ele está sendo obediente. E obedeça o Espírito Santo. Se você sentir algo no coração de ajudar alguma pessoa, de fazer algo por aquela pessoa, de falar algo, pegue e faça. Esses dias o Yuri falou, Fernando, eu preciso de um analista que eu vou lá ver minha família. Aí eu fui embora com ele de carro. Aí a gente parou lá em frente de casa, ficou conversando. E ele falou, Fernando, você acredita que eu tô indo lá pra minha cidade porque tal pessoa me falou e tal pessoa me falou? E eu até comentei com a Thaís, eu falei, depois em casa, né? Aí eu falei pra ele, falei, Yuri, você acredita que o Espírito Santo, na hora do meu banho, ele falou pra mim falar pra você ir cuidar da sua família, que você não tá cuidando? Aí ele falou, eu tô indo pra lá amanhã, já chega. E no dia 15 agora, a mulher dele já tá vindo, já tá alinhando isso daí. Porque eu vi o Yuri, ele me dando uns conselhos aqui, e eu falei, cara, quem que é esse cara para falar alguma coisa, sendo que a família dele tá lá de outro lado, e ele tá falando aqui alguma coisa para mim, querendo meu bem também, tá tudo certo. Mas e daí? Eu que tô passando dificuldade, tá tudo bem, que eu tô com a minha família aqui e tal. Então, muitas vezes, você vai achar que é coisa da sua cabeça para falar algo para aquela pessoa. E eu não falei para ele. Eu falei depois de uns 5 dias. Obedeça. Seja obediente com o Espírito Santo. Se você não for obediente, você não vai acessar coisas surreais na sua vida. E falar para vocês, a hora que tiver difícil, pega e vai. Que é aí que é a hora. É aí que é a hora que ele fala mais alto com você. Onde começa a acontecer coisas surreais. E em toda essa jornada ali, voltando um pouco lá atrás, de ser analista do Nésio, onde que eu me posicionei e falei não pro Nésio, de ser analista dele. E depois virei analista do Thiago Rocha. Hoje eu estou como analista do Davi, que é o Davi é analista do Nésio, e estou como analista do Yuri também. Então eu falo, cara, acho que eu sou doido demais. Mas eu sou assim. Em questão das ligações aí, só para finalizar. Eu não gosto muito de fazer essas ligações assim. Eu prefiro mais isso aqui, ó. Por quê? São 7 anos ensinando mulheres e alunos ali, indo ali, ensinando, pegando na mão e e depois você quebrar toda essa crença pra você pegar no telefone e ficar vendendo. Eu falo, cadê o trem na minha frente? Que ó, tá aqui, assim. É complicado. Mas eu tô quebrando isso aos poucos. E tá sendo maravilhoso. Porque a transformação de cada um lá do outro lado do telefone é surreal. Porque o que a gente pega aqui e passa para eles é coisa extraordinária. Ontem eu tive um exemplo na live. Me chamaram para entrar de uma hora para outra. E os meninos falaram assim, Fernando, fala aí que você tá aí em Alphaville, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caramba, eu não tava me enxergando assim. E eu falava as coisas ali na live, falava, e os meninos sempre me olhando ali.
olhando, sabe, com sede ali de aprender mais, e eu falando, entregando mais, entregando mais. Então é sobre isso, é sobre o transbordo. É sobre você entregar tudo que você tem. E vocês podem ter certeza que, em nome da minha esposa, em nome da minha filha, que é tudo o que eu tenho mais sagrado, esse ano eu quero reconstruir minha questão financeira, tirar o meu pai de 22 anos de luto, que faz 22 anos que minha mãe faleceu e ele não saiu do luto ainda, e reconstruir minha família, que nem eu estou fazendo. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham pegado o máximo aqui. Eu tô meio travado porque faz tempo que eu não falo, hein? Quer fazer uma pergunta? Pode. Faz aí que fica melhor para o pessoal escutar. Boa noite, me chamo João. Compartilhar um pouquinho da minha experiência sobre comunhão, né, que você falou. Uhum. O que é sobre comunhão, não, sobre o Espírito Santo? E o Espírito Santo, para mim, relacionado a vendas e relacionado a qualquer outra coisa, requer comunhão. E assim como você falou que você ficou um pouco fora das redes sociais também, o Espírito Santo estava tratando com você, da mesma forma foi comigo. E o Senhor me trouxe de volta para esse movimento, entendeu? Porque é sobre isso, é sobre comunhão. Quem são as pessoas que estão à sua volta, que pode sentar à mesa com você, para você falar sobre relacionamento, para falar, compartilhar sobre os princípios e valores. E a minha experiência pessoal com venda e com o Espírito Santo é exatamente sobre isso, comunhão. E você falou sobre a sua prima, né? Sobre liberar perdão, essas coisas. E é exatamente sobre isso. O Espírito Santo é comunhão, porque da mesma forma que ele habita em você, ele também habita na sua prima. Então você precisa ter comunhão com o Espírito Santo para poder fazer essa ligação. É isso aí. E eu sei que eu fazendo isso vai gerar vai começar a gerar uma transformação em toda a minha família, porque eles brigam muito por causa de herança. E por incrível que pareça, já vou finalizar. Por incrível que pareça, dos 4 irmãos, vocês estão vendo que eu me abri aqui para vocês literalmente. Eu não tenho vergonha nenhuma. E dos 4 irmãos, o único, que é o meu pai, que vocês estão me vendo aqui, meu pai é 50, 100 vezes melhor que eu ainda de coração. E eu estou aprendendo muito com ele hoje. É o único que falou não para toda a herança que a família tem. Ó, vocês querem herança? Vocês querem se matar? Então vocês se matam sozinhos. Eu não vou participar disso. E aí eu comecei a virar uma chave depois de uma ligação que eu tive da minha tia essa semana. Por isso que eu estou passando isso para vocês. Desculpa interromper Rapaz. seu depoimento, sua história. Compartilhar aqui também sobre isso, perdão, né? Já que isso está sendo um assunto que a gente está tocando agora, e eu senti no meu coração de contar isso para vocês. Há uns 2 meses atrás, quando eu entrei na box, como já falei, teve uma palestra. E nessa palestra, uma pessoa chegou em mim e falou assim o seguinte: fez um momento lá de adoração, um momento que praticamente levou a gente a falar tudo isso, a viver isso. E ela falou assim, ó, quero que praticamente vocês vejam 2 salas, quando a gente imaginar essas salas. E nessa sala tinha 2 partes. Um lado uma porta escura e outra porta branca. Eu quero que vocês entrem nessa sala e vejam o que vocês veem na sua vida, nessa sala escura. Ouviu? Nessa sala escura, eu entrei e não via nada. Não via nada. E ela fez essa pergunta para mim. Em seguida, o que você vê? Eu falei, nada, só vejo escuridão. E ela começou a perguntar, como que é esse relacionamento com seus pais? Sua mãe, é bem? Eu falei, é bem. O relacionamento com a minha mãe é ótimo. Eu vou acabar já. Fique em paz, mano. O relacionamento com a minha mãe é ótimo. Ela perguntou, e seu pai? Eu meio que gaguejei. Ela falou, você não teve seu pai presente?
Eu falei não. E aí eu entendi. E praticamente eu sentia muita falta do meu pai. Muita, muita falta mesmo. E ele abandonou minha mãe quando eu tinha uns 2, 3 anos. Mandou minha mãe pra seguir a vida dele, minha mãe criou a gente sozinha. E aí aquilo machucava, eu sentia muita falta dele. Eu não perdoava ele de jeito nenhum. E aconteceu o perdão ali. Eu entendi que eu era amado. E Deus me mostrou, falou assim, ó, você é amado, você é filho. Eu nunca desisti de você. E o que meu pai fez foi só aquilo que ele recebeu. E eu descobri isso. E por que eu estou contando tudo isso para vocês aqui? Porque quando eu liberei esse perdão, minha vida avançou 10 vezes mais. Hoje, depois disso, eu comecei a avançar. Hoje mesmo eu estou de sócio, um dos sócios do Pablo, quer dizer, né? Sou sócio do Maurício Filho, da Exu. E tem acontecido coisas grandes. Deus tem me levado em lugares grandes. E há uns 3 meses atrás ele prometeu, ó, você vai andar com pessoas grandes, vai se conectar com pessoas grandes, e tudo vai acontecer na sua vida. E aí foi o perdão que eu tive. Um momento de perdão. E eu entendi que eu sou filho amado. E ponto final, acabou. E tudo aconteceu. Então o que eu quero dizer é, perdoa, cara. Não faz sentido você ficar com isso preso na sua vida. Isso dói, eu sei o que dói. É doído. Você sentir falta do seu pai, da sua mãe. Você sentir falta, sabe? De não poder avançar, parece uma parede ali. Se você for bater de cara com essa parede aí, você não vai passar de jeito nenhum. Você vai ficar batendo de cara, não vai acontecer nada. Agora, se você tiver o Espírito Santo, ele vai abrir todas as portas para você. É isso aí. Amém? Pode ver que a gente pode ver que a gente veio aqui sobre falar em vendas, mas não é sobre venda mesmo, falar de perdão, de transformação, você olhar em cada pessoa e ver uma transformação através das nossas atitudes e decisões. Decisão de perdoar, a decisão de agir diferente, a decisão de ser uma pessoa diferente todos os dias. Então, seja quem for que precisa entender esse dia como liberar um perdão, de se perdoar, de começar a ver as coisas com um sentimento e não só com uma razão, vocês vão entender o porquê que vocês estão aqui. Às vezes eu brinco com as meninas aqui, com os meninos que estão solteiros e falo, ó, vocês têm que se arrumar. Deus vai colocar uma pessoa na sua frente, mas você tem que tomar decisão também. O que fechou mesmo as nossas vendas, mesmo assim, com chave de ouro ali no método 27D, eu comecei a jogar um verde pro Raul, e daí o Raul e a Thaís, o Raul acho que já andava junto, né, Raul? Os dois ali, e não tinha essa visão que era ela que estava do lado dele, né? Não sei quanto tempo, não sei como é que é a história deles, mas os dois aí decidiram se unir ali, né? 2 anos, né? 2 anos. Então é sobre isso. Às vezes a pessoa tá do seu lado e você não tá querendo ver, né? Só basta você olhar pro lado. Não é querer ver, cara. É você não escutar o Espírito Santo. É isso aí, não escutar o Espírito Você Santo. atrasa 2 anos da sua vida. Aí é só atraso. É só atraso. Você pega um caminho mais longo. E para finalizar aqui mesmo, com chave de ouro, hoje, por incrível que pareça, vindo aqui palestrar, que para mim isso é bem normal, é um dia muito especial para mim. E foi o dia onde que eu acordei, hoje era 5 horas da manhã, e minha filha deu 2 sorrisos para mim, eu não aguentei. Eu não contive e eu vi ali o verdadeiro amor, o que é mais importante. Eu espero que todos vocês possam acessar isso de alguma forma. Tá bom? Valeu! Oi. Pessoal, agora eu vou chamar Elina. Vem aqui pra frente do palco. Vem dar o seu melhor, querida. Um abraço.
Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Elina Kelly, eu até brinco, digo que eu sou a única, porque não existe nenhuma Elina Kelly, eu já pesquisei no Google. Bom, eu estou bacharel em Direito, tenho especialização em Compliance, e aí que entra que eu estou investindo nessa área. Eu já tenho especialização já faz uns 2 anos, mas agora que eu comecei a ter uma outra visão, e como o Pablo diz, que às vezes a gente tem muita gordura, mas a gente não, muito conhecimento, né, e não começa a praticar. Então, eu comecei a investir nessa área, que é justamente o compliance, é estar em conformidade com a lei. Então, o meu objetivo é justamente oferecer para as empresas, acessar as empresas para mostrar para os colaboradores a importância de seguir a lei da empresa, no caso, um código de conduta que nós fazemos, mostramos para os colaboradores para eles seguir aquele código de conduta, porque justamente quando o colaborador entra na empresa, ele apenas assina um contrato, né? E não sabe, às vezes, muita coisa que tem que fazer dentro da empresa. E acaba que ele fica meio desnorteado, tipo assim, acaba fazendo coisas de risco fora da empresa que acaba comprometendo a empresa. Mas aí a questão não é só essa. A minha intenção é justamente entrar nas empresas multinacionais, acessar os colaboradores e dar um suporte a mais, que é justamente acessar para eles entenderem a verdadeira identidade deles. A pessoa conhecer a sua verdadeira identidade. Porque, como a gente fala, né? Assim como vocês falam de venda, não é sobre venda, é muito mais do que isso. Então, a partir do momento que você entra, que muitas das vezes, como a Ana falou, que às vezes você vai numa loja e a pessoa não te trata mal, te trata, né? E às vezes, porque aquela pessoa está no serviço, que às vezes não é aquilo que ela quer, não é aquilo que ela identifica. Então, isso é muito importante, a gente saber colocar as pessoas exatamente no que ela está, que aí também eu fiz a análise corporal, que a gente já entra para o lado sentimental da pessoa, que muitas vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente tem um traço que a gente, se ficarmos em frente ao computador, temos várias ideias e a gente não anota. A gente só deixa aqui dentro da cabeça. E quando você chega para alguém e fala, a pessoa rejeita, você já fica na sua. Entendeu? Porque esse é um traço de caráter de pessoas. Nós temos 5 traços de caráter que eu aprendi, né? E um deles é esse, é a questão das ideias, você expor as suas ideias. Assim como também aquela pessoa que gosta de vender, que gosta de estar com o público, diretamente com o público, falando com ele, apresentando tudo, e se sente bem. Tem outro, como o Robert falou, que já no telefone ele não se sente muito bem, porque não é o traço dele. Já vi que ele é mais da parte de executar, de chegar e fazer, ou então liderar. Tem pessoas que têm esse perfil. Claro que nós podemos fazer tudo, mas tem uns que identificam mais com umas coisas, outro com outras. Então, o que eu quero, o meu propósito é buscar exatamente isso, acessar as empresas, mostrar o valor que, né, que as pessoas têm, para elas conhecerem e cumprir a lei, né, que isso é o básico, e mostrar para elas o valor que elas têm na sociedade, a identidade. Então é isso, gente. Eu olho muito por esse lado também, porque eu nunca vendi, na verdade. Aí isso é novo para mim. Mas a partir do momento que eu vou montar o meu site, que eu já montei, na verdade, que eu preparei uma equipe, eu vou começar a vender, porque é um serviço, né? Tem vários tipos de venda. E aí a importância também que eu aprendi muito é a questão do valor. Você não vender o produto, mas mostrar o valor daquilo. Que a partir do momento que você mostra o valor, a pessoa se interessa por aquilo e ela passa a querer comprar pelo simplesmente, como o Pablo uma vez falou numa live, que ele disse que ele vendesse uma geladeira. Como é que tu vende uma geladeira? Tu chega e fala, essa geladeira? Não, ele vai tentar buscar lá na memória. Lembra da sua mãe, quando ela tinha aquela geladeira, que ela abriu tudo? Então, tipo, tu gera o sentimento na pessoa, para a pessoa relacionar aquilo com uma memória dela do passado, lá da casa dela, quando ela era criança, ela via aquela geladeira, aquele modelo, é esse modelo Brastemp, tipo assim, né? E aí gera um valor. Então, é tudo saber, tem essas dicas. Por isso que o importante da gente fazer imersão com pessoas que já entendem do assunto, né? Pessoas que já sabem, que já mostram para a gente exatamente o que elas já passaram, e aí nós vamos aprendendo
com relação a isso. Até aqui, como eu vejo, né, que vocês são tipo uma família aqui, estão todo mundo junto. Então, vocês não só trabalham, como também se relacionam. E um está ajudando o outro, um tá vendo o problema do outro e tentando ajudar. E aí vem a questão do relacionamento, né? Da comunhão no espaço de trabalho, e aí passa a ser um espaço mais agradável. Não é aquela cobrança o tempo todo, aquela coisa, aquele julgo, né? É justamente o relacionamento das pessoas. Então, é mais ou menos isso. Eu ia falar assim outras coisas, mas eu acho que não cabe aqui aprofundar, até porque é uma parte mais jurídica. Então, a questão também é o assunto de vendas, e aí o que eu quero falar é sobre isso mesmo. Tá? Obrigada e boa noite. Pode, pergunta? Pode falar. E conta um pouco da história da. Sim, eu trabalhei Quando eu era criança, eu vendia pirulito na escola, olha só. É engraçado. Aí, pois é, eu lembrei agora que ele perguntou, eu lembrei. E aí eu achava interessante quando dava o lucro, né? Porque na época, vende, ó. Eu levava para a escola um saquinho e era tipo proibido, né? Mas eu levava na minha bolsa e eu via que muita gente ficava com pirulito na sala de